Vou te mostrar uma curiosidade que talvez você nunca tenha ouvido antes. Uma revelação que esteve oculta por séculos, silenciada, rejeitada, apagada da memória da maioria, mas que continua ecoando como um sussurro vindo do passado. Existe um livro misterioso, citado por apóstolos, estudado pelos primeiros cristãos, respeitado por homens de fé da antiguidade, mas excluído da Bíblia como a conhecemos hoje. Um livro que fala de anjos caídos, de gigantes que caminharam sobre a terra, de conhecimentos proibidos que alteraram o destino da humanidade e de um julgamento inevitável. Um livro que atravessou séculos escondido, preservado apenas em tradições distantes, mas que ressurgiu justamente agora, quando o mundo parece caminhar novamente para o abismo. Esse é o livro de Enoque. Mas antes de entender o que está escrito nele, você precisa saber quem foi Enoque. A Bíblia dedica a ele apenas alguns versículos, mas esses poucos versículos são suficientes para criar um mistério que atravessa milênios. Enoque foi o sétimo depois de Adão, um homem que viveu em uma geração corrompida, mas que se destacou por algo único: ele andava com Deus. Enquanto os outros patriarcas nasceram, viveram e morreram, sobre Enoque está escrito algo diferente. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o arrebatou. Ele não conheceu a morte, foi levado, desapareceu da terra para estar diretamente na presença do Criador. Mas o que aconteceu com ele? O que ele viu? O que foi revelado a esse homem para que Deus o levasse vivo para si? É nesse silêncio ressurge o livro de Enoque. Durante séculos, esse livro circulou entre os judeus e os primeiros cristãos. Ele foi considerado importante, foi citado no Novo Testamento, foi estudado por líderes da igreja primitiva. Mas com o tempo, ele desapareceu das Bíblias do Ocidente. Por quê? Porque um texto que fala do céu e da terra, da criação e do julgamento foi arrancado do cânone bíblico. Alguns dizem que era perigoso demais. Outros dizem que falava de segredos que não deveriam ser revelados. Outros acreditam que simplesmente não era conveniente que certas verdades estivessem acessíveis a todos. O livro de Enoque é dividido em 5 grandes partes. O livro dos vigilantes, que descreve a queda dos anjos rebeldes. O livro das parábolas, que apresenta o Filho do Homem, uma figura messiânica que julgaria reis e poderosos. O livro astronômico, que fala dos segredos do universo e da ordem divina dos astros. O livro dos sonhos, cheio de visões proféticas, e a Epístola de Enoque, um chamado direto a futuras gerações, um chamado para nós. E é aqui que começa a parte mais perturbadora. O livro dos vigilantes descreve como um grupo de anjos liderados por Semiazá e Azapzel desceu à terra. Eles abandonaram sua morada celestial, tomaram esposas humanas e geraram uma raça híbrida de gigantes chamados de Nefilins. Esses gigantes se multiplicaram, destruíram, corromperam e encheram a terra de violência. Mas isso não foi tudo. Os anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, encantamentos, astrologia, armas de guerra, manipulação da criação, segredos do céu entregues a homens sedentos de poder. O resultado foi um mundo mergulhado num caos. O sangue se espalhou, a corrupção dominou e a criação de Deus foi distorcida. Foi nesse contexto que Deus decidiu enviar o dilúvio para limpar a terra. O livro de Enoque descreve como ele foi testemunha desse decreto. Ele viu os anjos caídos serem julgados, aprisionados em abismos, acorrentados até o dia do juízo final. Ele viu o fim daquela geração e a promessa de que a justiça seria restaurada. Mas Enoque também deixou um alerta. Esse padrão se repetiria. Jesus confirmou isso séculos depois quando disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu antes do dilúvio, corrupção, violência, mistura, conhecimento proibido, se repetiria nos últimos dias. E o que vemos hoje? Estamos em uma geração que brinca com poderes que antes pertenciam apenas a Deus. A inteligência artificial já supera a capacidade humana em áreas que antes eram consideradas impossíveis. A manipulação genética mexe no código da vida, criando híbridos, alterando o DNA, desafiando a própria criação. A ciência vasculha o céu, nos laboratórios buscam imortalidade e os homens se consideram deuses. Não parece familiar? Não soa exatamente como os dias de Noé? E se a história se repete, o que vem depois também se repetirá. Se houve juízo antes, haverá juízo novamente. O livro das parábolas vai além. Ele descreve uma figura chamada de o Filho do Homem, um ser eterno, glorioso, preexistente, que se senta ao lado de Deus para julgar os poderosos da terra.
Essa figura não é apenas simbólica. Séculos depois, Jesus usaria exatamente esse título para si mesmo, o Filho do Homem. Quando ele disse que viria nas nuvens com poder e glória, estava ecoando as palavras de Enoque. Isso não é coincidência. Isso é cumprimento. E talvez seja exatamente por isso que o livro de Enoque foi silenciado, porque nele está uma das descrições mais claras do Messias antes mesmo de Belém. Porque ele já anunciava que um dia o Filho do Homem julgaria reis, governantes e nações, porque ele deixava claro que o reinado humano teria fim. O livro astronômico traz ainda outro aspecto misterioso. Ele descreve a ordem do universo, os ciclos do Sol, da Lua, das estrelas. Para alguns é apenas poesia, mas para outros são cálculos surpreendentemente precisos para uma época tão antiga assim. Como Enoque poderia saber detalhes sobre o movimento dos astros? Seria revelação divina? Seria conhecimento trazido pelos próprios anjos caídos? E por que registrar isso como parte de uma visão celestial? O livro dos sonhos amplia ainda mais a visão. Nele é maquinar símbolos, animais representando povos inteiros que surgem e creem, a história da humanidade desenrolando diante dos seus olhos. E no fim, ele vê a vitória do eleito, o Filho do Homem, que estabelece justiça e paz eterna. Na Epístola de Enoque, as palavras são diretas. Ele fala de gerações futuras, ele fala de corrupção, de engano, de falsos líderes, de homens que transformam o certo em errado e o errado em certo. Ele fala de riquezas acumuladas injustamente, de poderosos que oprimem os fracos, de governos que se levantam contra Deus, e anuncia: o juízo virá. Agora, olhe para o mundo atual. Guerras e rumores de paz, corrupção em todos os níveis, o que era certo sendo ridicularizado, o que era errado sendo exaltado, avanços tecnológicos que prometem controlar a vida em cada detalhe, projetos de moeda digital única, implantes de chips, sistemas globais de surveilância. Não parece como a marca da besta descrita em Apocalipse? E não soa como as advertências que Enoque deixou milhares de anos atrás? Alguns estudiosos dizem que o livro de Enoque é apenas mitologia. Mas e se não for? E se for um registro real de visões que Deus deu a um homem? E se for um alerta para gerações futuras, para nós? Não é coincidência que esse livro tenha ressurgido agora. Por séculos, ele esteve escondido. No século XVIII, foi redescoberto na Etiópia, traduzido, espalhado. E justamente agora, quando a humanidade brinca com conhecimentos proibidos, quando os dias de Noé parecem estar diante de nós novamente, sua mensagem ecoa mais forte do que nunca. O que Enoque viu não foi apenas o passado, era o futuro. Ele viu anjos caídos sendo julgados. Ele viu o Filho do Homem vindo em glória. Ele viu os impíos sendo destruídos e os justos brilhando como estrelas. Ele viu um novo céu e uma nova terra. E a pergunta que fica é: por que este livro foi silenciado por tanto tempo? Por que você só está ouvindo isso agora? Será que não é exatamente porque a hora chegou? O livro de Enoque conecta a Gênesis de Apocalipse como um fio invisível. Ele explica o que aconteceu antes do dilúvio. Ele anuncia o que acontecerá no fim. Ele revela o pano de fundo espiritual entre a guerra entre anjos e homens, entre luz e trevas, entre Deus e os que se rebelem contra ele. E ele deixa claro: a batalha é real. O tempo está correndo e o fim está próximo. Você pode ignorar, pode tratar como um mito, mas não pode negar que os sinais estão diante de nós. Enoque disse que nos últimos dias haveria engano, corrupção, violência. Jesus disse que seria como os dias de Noé. O Apocalipse descreve a marca da besta, um sistema global de controle. E hoje, diante de uma geração conectada, vigiada, controlada por tecnologia, diante de elites que falam abertamente sobre governo único, diante de experimentos que mexem na criação, a profecia parece mais viva do que nunca. Enoque conquistou um Deus em uma extração corrompida. Ele foi fiel, ele foi levado. Ele se tornou um sinal do que viria. O seu livro é mais do que história, é mais do que curiosidade, é um chamado. O final não é redição, o final não é lenda, o final é real. E a pergunta é: você está preparado?